Paixão de Primavera. Célia Xavier de Carvalho. Espírito Leon Tolstói. Na Rússia dos czares, no início da primavera, um bando de cossacos, cansados de lutar, acampa numa aldeia dos Montes Urais. Ludmila, uma linda camponesa, apaixona-se por Yuri, o líder dos guerreiros. Seduzido, ele a arrebata, contra sua vontade, e faz dela sua mulher. Dmitri, inconformado com o rapto, quer resgatar a amada, vingar-se derramando sangue. Adorada Ludmila desejada, amada e traída. Em Moscou, no luxuoso palacete da extravagante Madame Trossot, ela convive com aqueles que vendem o amor, mas só entregam o prazer. Se o conde Alexandre é vítima de terrível obsessão, é o seu tormento. Gregory, um rico comerciante, é sua maior esperança. Uma doce paixão de primavera ainda vive em seu coração, ameaçada pelo cruel e traiçoeiro inverno russo, devorador de almas e ilusões. Os aldeões os acompanhavam com os olhos, esperando vê-los desaparecer ao longe. De súbito, porém, quase na saída da aldeia, notaram que os cossacos haviam parado. Alguns segundos se passaram, até que um deles voltou-se e, decidido, esporeando o animal, em desabalada carreira, retornou sobre seus passos. Os mujicas, perplexos, não sabiam o que estava acontecendo, e esperaram surpresos. O cavaleiro, que era Yuri Vanilevich, aproximou-se rapidamente, e os aldeões, ao vê-lo aproximar-se, afastaram-se estupefatos, para não serem esmagados pelo animal. Chegando perto e escorregando um pouco pela sela, o cavaleiro abaixou-se de repente e agarrou a jovem Ludmila, que se pôs a berrar como louca, enquanto o cossaco se afastava com a mesma rapidez, com Ludmila, que lutava e gritava em seus braços. O caçaco afastou-se a galope, seguido de seus companheiros que o aclamaram, entusiasmados. Aquele era o chefe que eles conheciam. Exausta de gritar, de pedir e de chorar, Ludmila acabou desmaiando. Ajeitando-a melhor em seus braços, ele pôde cavalgar com mais tranquilidade. Com os olhos fixos na estrada, intimamente ele se questionava, o que me fizera decidir no último instante. Féodor havia dito várias vezes que ele deveria roubá-la, já que a amava. No infanfo, e resistia com firmeza de propósitos, fiel à sua consciência que lhe dizia que o correto seria respeitar a vontade dela. Naquele último olhar que trocaram, todavia, ele percebera nela um amor tão intenso, o medo de partir e, ao mesmo tempo, o desejo de segui-lo. Não resistiu mais. Que me importa o resto? Eu quero para mim e a terei. Célia Xavier de Camargo. Colaboradora da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e do Lar Infantil Leão Pita, sediados em Rolândia, estado do Paraná, onde reside. Nasceu em Galha, São Paulo. Casada, mãe de 4 filhos, é formada em Direito. Em 1980 iniciou-se na psicografia. Seu primeiro contato espiritual com Leon Tolstói ocorreu em 1992, quando recebeu a primeira mensagem do grande escritor. No passado, segundo Tolstói, a médium viveu na Rússia, o que lhe permitiria uma familiaridade maior com a cultura russa, facilitando o intercâmbio mediúnico. Palavras do autor espiritual. Paz em Jesus. A conclusão de uma obra é sempre gratificante, por representar o coroamento de um esforço intenso e exaustivo, longamente acalentado. Por isso, sinto-me deveras grato pela oportunidade que me foi concedida por Deus de realizar mais este trabalho com a colaboração da médium. Parte da história que narrei foi extraída de minhas lembranças, quando ainda habitante do planeta. De outra parte, só tive acesso após o meu retorno à vida maior. Na sequência, porventura, me foi permitido, assessorado por generosos benfeitores espirituais, auxiliar as personagens envolvidas para um melhor aproveitamento da existência terrena. O drama narrado passa-se no século XIX, em que as dificuldades eram imensas, tanto materiais quanto espirituais, especialmente para um grupo de espíritos encarnados numa das aldeias dos Montes Urais, muito distantes de qualquer área geográfica que consideramos civilizada. Não obstante, as luzes do alto jorram sobre o mundo pela presença maciça dos Espíritos do Senhor,
que procuram chamar a atenção para a existência de outro mundo, o espiritual, que todos, após a morte, irão encontrar. Provocando fenômenos de efeitos físicos simples, toscos, grosseiros, mas que representam a porta de acesso ao conhecimento dessa outra realidade, que viria para modificar a humanidade encarnada em todo o nosso planeta Terra. Assim, em 18 de abril de 1857, em Paris, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, que sintetiza a doutrina trazida pelos espíritos superiores, admiravelmente codificada por Allan Kardec, pseudônimo dotado pelo insigne professor Hippolyte Léon Denis Rivail, e com o qual passou a ser mundialmente conhecido. Essa obra veio revolucionar o mundo, estabelecendo os princípios da doutrina espírita e constituindo uma verdadeira ponte de luz ligando o céu à terra. Algumas personagens puderam beneficiar-se dos esclarecimentos que a Pleiade do Espírito de Verdade verteu sobre o planeta, fazendo luz sobre a imortalidade da alma, que preexiste e sobrevive à morte física, a existência do mundo espiritual, como uma consequência lógica desse princípio, a lei da reencarnação ou existências sucessivas, que auxilia na compreensão da justiça divina, a lei de causa e efeito, a que todos os seres estão sujeitos e que permite entender o porquê do sofrimento e da ventura, das diferenças individuais, intelectuais e morais existentes entre as pessoas. Espero que a história aqui narrada possa calar fundo em todos os corações e mentes. Aqueles que dela vierem a tomar conhecimento, espero também possam convencer-se de que cada um colhe o que semeia. Ninguém será feliz se não der felicidade aos outros. Os erros são importantes na medida em que aprendemos com eles a não gerarmos novos sofrimentos para nós próprios. Com as experiências, vamos descobrindo que o amor é a nossa única via de acesso à felicidade que buscamos com tanto afinco. E esse amor terá que passar, fatalmente, pela reconciliação com os adversários e pelo perdão das ofensas. Enquanto não aprendermos essa lição evangélica, estaremos sempre presos ao passado impedindo que o futuro seja mais cheio de bênçãos. O reino de Deus está dentro de vós, afirma Jesus. E o que significa buscar o reino de Deus? Significa agir de acordo com os postulados evangélicos. E Jesus vai mais longe, esclarecendo-nos que, para atingirmos a perfeição, é imprescindível amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Neste ano de 2010, que marca a passagem do centenário do meu retorno à verdadeira vida, ocorrido em 9 de novembro de 1910, entrego esta obra aos possíveis leitores, ajoelhando-me espiritualmente para agradecer a bênção da oportunidade de servir. Que o Senhor nos ilumine sempre. Leon Tolstói, Rolândia, Paraná, dezembro de 2010. Capítulo 1 – Retorno da Primavera. O inverno rigoroso terminara, e a temperatura já se fazia mais amena. Os dias escuros e carregados, as tempestades de neve, que impedia a todos de sair, obrigando-os a se manter dentro das isbas, pequena casa de madeira, geralmente de pinho, muito comum na Rússia, aquecidos pelo fogo da lareira, ficaram para trás. Sob os raios de sol, a neve derretia, caindo em gotículas e formando poças no início, depois, filetes de água, e, em seguida, um riacho, que corria rumorejante entre as pedras, no solo rochoso. A terra cobria-se de gramíneas verdejantes, e os campos coloriam-se de flores de tonalidades variadas. As árvores, de galhos escuros e ressequidos, voltavam a florescer, repletos de vida. Essa cascata de luzes, num prenúncio de primavera, trazia a esperança de dias melhores e mais felizes. Pequenos animais atreviam-se a sair de suas tocas e esconderijos, aquecendo-se ao sol da manhã. Ao fundo, contrastando com o céu muito azul, os urais, imponentes e intocáveis, deixavam-se ver à distância, cobertos de neve, numa paisagem belíssima e impressionante. Ao longe, o sol, incidindo nas ravinas, criava brilhos e sombras, permitindo visualizar cascatas iluminadas, como luzes a despencar das alturas, formadas do gelo que derretia. Ainda fazia muito frio. Naquela manhã,
Na pequena vila de Mujicas, camponês russo e considerado escravo, os moradores saíam de suas isbas, animados e satisfeitos. Deixando as indumentárias mais pesadas e escuras, vestiam-se agora com roupas mais leves e coloridas. Os homens trajeavam calças largas, amarradas na cintura e presas nos tornozelos, camisas abertas, sem gola, debaixo de casacos de lã, usavam botinas de couro, e, cobrindo a cabeça, um pequeno barrete. As mulheres vestiam saias rodadas, de cores vibrantes, blusas brancas de mangas compridas, sobre as quais colocavam grande chale franjado, sobre a cabeça e as costas, jogando-se um dos lados sobre o ombro, nos pés, calçados de couro grosseiro e resistente. Na praça do vilarejo, que consistia apenas de um terreno limpo rodeado pelas isbas, semanalmente uma pequena feira agitava os habitantes. Durante o inverno, tudo era mais difícil e raro, mas agora, com dias melhores, voltavam a realizá-la. As bancas, rústicas, restringiam-se a uma mesa pequena, onde eram expostos os produtos. Estes também podiam simplesmente ser colocados no chão, sobre uma toalha, e cada um oferecia o que tinha de melhor, fosse para vender ou para trocar. Havia frutas secas, castanhas, carnes, cereais, peixes salgados, pães, bolos e guloseimas, que atraíam especialmente as crianças, mas também roupas, calçados, ferramentas e outros produtos. Como a vida social no vilarejo era bastante restrita, essa era a ocasião em que os moradores, reunindo-se, aproveitavam para conversar, saber das novidades, falar dos negócios, contar anedotas, riam de tudo e de nada. Sentiam-se felizes, apenas. Naquela manhã, Masha também saiu de casa para ir à feira. Levava uma cesta de fibra trançada, acompanhada pela filha, Ludmila. De braços dados caminhavam pela vila, rumo à praça. À assagem delas, todos se voltavam, admirados, para contemplar a graciosa Ludmila. Jovem de apenas 14 anos, Ludmila, ou Mila, para os mais íntimos, atraía a atenção de todos por sua beleza e graça. Seu rosto era pequeno, delicado, a pele clara e acetinada, os olhos, escuros e amendoados, eram recobertos por longos cílios, o nariz, pequeno e bem feito, e a boca, vermelha como as romãs, era delicada e de contornos voluptuosos. Emoldurando o conjunto, uma massa de sedosos e longos cabelos negros, e, sustentando a cabeça soberba, um pescoço de cisne. Quando andava, seu corpo esguio parecia o de uma rainha, pelo porte e elegância naturais. Tudo isso, porém, que as outras pessoas notavam, passava-lhe completamente despercebido, uma vez que não se dava conta da profunda impressão que causava nelas. Quando alguém perguntava à mãe de Ludmila quem ensinara a ela tais maneiras, pois mais parecia uma princesa, a contrastar com o jeito rude das pessoas da vila, Masha respondia que eram naturais da filha, que sempre fora assim. Masha e o marido, pessoas do campo, sem qualquer instrução, não tiveram condições de orientá-la, e alguém que pudesse fazê-lo jamais se aproximara da menina. No fundo, as atitudes de Ludmila causavam espanto até mesmo na mãe e Boris, seu esposo. Ninguém sabia explicar. Ao chegarem à feira, foram envolvidas pelos amigos. Dmitri Alexeyevich, um jovem interessado na bela Ludmila, aproximou-se, gentil. Bons dias. Como tem passado? Boris não veio? Bom dia, Dmitri. Boris está aproveitando a ocasião para plantar nabos. O tempo está excelente. Sem dúvida, Masha. Irão participar das festividades, à noite? Sim, certamente. Não poderíamos faltar. Ludmila só fala nisso. A moça, tímida, baixou a cabeça, encabulada, e o rapaz corou de satisfação. Na verdade, a família de Ludmila fazia gosto nesse interesse do rapaz pela filha. Dmitri era bom moço, trabalhador, honesto e filho dedicado, enfim, não havia partido melhor naquela região. Seguramente, se viessem a casar-se, Ludmila seria muito feliz com ele. A jovem, porém, mantinha-se retraída, sem dar-lhe muitas esperanças. Quando Dmitri afastou-se,
Atendendo ao chamado do pai, Ludmila acompanhou-o com os olhos. Sim, tinha que admitir, ele era um rapaz bonito, gentil, tinha um lindo sorriso e era seu amigo desde a infância. Mas só isso. Ela não o amava, como não amava homem algum. Porém, resignada, conformava-se, pensando que acabaria por casar-se com ele. Com quem mais? Todos os outros moços do vilarejo, conquanto amigos, eram feios, sem graça, rudes, e ela nunca iria interessar-se por nenhum deles. Assim pensando, começara a olhar para Dmitri como seu futuro noivo. Pelo interesse dele em saber se compareceriam à festa, logo mais à noite, e o olhar com que ele a envolveu, notou que havia algo mais no ar. Talvez fosse até pedi-la em casamento. Quem sabe? Ludmila suspirou, desalentada. Não era o que sonhara para sua vida, mas que fazer? Alguém se aproximou de Masha, correm boatos de que foram vistos guerreiros cossacos passando pelas aldeias vizinhas e dizem até que estão acampados aqui por perto. Será que Boris viu alguma coisa, algum movimento suspeito? Surpresa, a boa mulher pensou um pouco e respondeu, ignoro. No entanto, creio que Boris, se tivesse visto algo estranho perto de nossa casa, teria me alertado. Pode ser, insistiu o outro. Sendo assim, não deixe de avisá-lo. Boris deve ficar de sobreaviso. Se realmente existem estranhos nas imediações da vila, precisamos ficar atentos. Não sabemos suas intenções. Será necessário tomar providências. Pode deixar. Falarei com meu marido. Masha e Ludmila fizeram suas compras e logo estavam de volta. Antes de entrar em casa, encontraram Boris, que retornava da pequena plantação, tudo sujo, mas contente pelo trabalho realizado. Masha relatou-lhe o que ficara sabendo na feira e ele a tranquilizou. Acalme-se, mulher. Andei por aí e não vi ninguém, muito menos estranhos. Vamos entrar. Estou com fome. A refeição não tarda. Deixei tudo adiantado, é só esquentar. Vá se lavar que, enquanto isso, eu termino e coloco a panela na mesa. Enquanto atiçava o fogo, ela se lembrava da recomendação que ouvira aí, sem saber por quê, uma sensação de perigo invadiu-a no peito. Bobagem, pensou, procurando esquecer o assunto. Sentaram-se os três para a refeição que, muito simples, constava de um cozido de legumes, pão, leite e queijo de cabra. Boris, hoje à noite terá festa na aldeia. Não podemos faltar, disse Masha, lançando um olhar curioso para ver a reação da filha. Mergulhado no prato de comida, ele apenas rosnou, o que Masha alegremente interpretou como um sim. Animada com o rumo dos acontecimentos, ela considerou, cortando um naco de pão. Encontramos Dmitri Alexeyevich. Acho até que ele nos fará uma surpresa esta noite. Que surpresa, mulher? Indagou, levantando a cara do prato e mantendo suspenso o braço com a colher. A esposa deu uma risadinha. Ela era de pele bem clara, e seu rosto gordo e rosado ficou ainda mais corado de satisfação. Isso eu não sei. Vamos aguardar, disse, revirando os olhinhos. Você sabe de alguma coisa, filha? Questionou o pai. Não, meu pai. Não sei de nada, disse Ludmila, baixando a cabeça. Então, vamos comer em paz, resmungou, compreender o que a mulher escondia algo, o que o deixava sempre incomodado. Na verdade, Masha fazia gosto no casamento entre sua Ludmila e Dmitri Alexeyevich porque ele era o melhor partido da aldeia e filho de Alexei Grutienko, intendente do proprietário daquelas terras, que gozava de muito prestígio. Era Alexei quem resolvia todos os problemas da propriedade, visto que o barino e conde Konstantin Kamerovich raramente visitava seus domínios, preferindo a agitação da corte. Podia ser encontrado ora em Moscou, ora em São Petersburgo, pois tinha residência nas duas cidades. Cercada de carvalhos e de plátanos, em meio a um lindo gramado, erguia-se a grande mansão do conde. Não poderia dizer que fosse bonita, com seus tijolos vermelhos e suas paredes retas, mas era uma construção sólida e imponente, quase como uma fortaleza, construída no século XVI, por um ancestral preocupado com ataques de bandoleiros.
que a cercara com alto muro e um grande portão de ferro. Ladeando o portão, duas grandes tochas faziam a iluminação à noite. O conde era um bom vivante, deixava tudo a cargo de seu intendente, que residia numa casa aos fundos da mansão. E, somente preocupado com as rendas que recebia por ocasião das colheitas, permitia a seus mujicas, ao contrário de outros proprietários, terem as próprias plantações de verduras e legumes e até criação de pequenos animais, como porcos, galinhas e cabras. Diga-se de passagem, essa maneira de agir era diferente para a época, tendo em vista que, apesar de oficialmente extinta a escravidão na Rússia, em 1861, os mujiques ainda eram considerados verdadeiros escravos até aquela data. Assim, eles trabalhavam nas desiatines, medida russa que vale mais de 1 hectare, de trigo, aveia e cevada, que eles estendiam por grandes acres de terra, mas também podiam cultivar suas hortas, de onde tiravam alimento. Tudo mais ficava a cargo de Alexei. Lá pelo meio da tarde, trajados com suas melhores roupas, Boris Moriscov e a família tomaram o rumo da vila, encontrando outros habitantes das redondezas, que também se dirigiam à praça. Conversando animadamente, fizeram o resto do trajeto. Masha levaram uma cesta de pãezinhos doces, recheados com geleia de maçã, apreciados por todos. Armavam uma grande mesa no centro da praça, e, ali, cada um que chegava ia colocando suas oferendas e quitutes. Nessas ocasiões, era costume cada família trazer um prato diferente, para comemorar a chegada da primavera. A noite ainda não chegara, mas a praça já estava cheia de gente. O vento parara de soprar. Fazia muito frio, mas estavam acostumados e ninguém se incomodava. Ao anoitecer, acenderam 2 fogueiras, que iluminavam tudo ao redor, lançando reflexos avermelhados e aquecendo o ambiente. Os músicos acomodaram-se e começaram a tocar, alegrando a noite e contagiando ainda mais o povo. As danças não se fizeram esperar. Cantaram, dançaram, comeram e beberam, enquanto as crianças brincavam. A certa altura da festa, as moças da aldeia começaram a se apresentar, dançando para assistência. Chegou o momento em que pediram a Ludmila que dançasse. A jovem, sempre tímida, corando de vergonha, sem poder esquivar-se, dirigiu-se ao centro da roda. Os músicos começaram a tocar, e todas as atenções fixaram-se nela. Trêmula, ela fechou os olhos, para não ver nada à sua volta, e principiou a dançar. Logo aos primeiros passos, a delicadeza dos gestos, a expressão do rosto, os movimentos sinuosos encantaram a plateia. Aos poucos, ela foi se soltando e se deixando dominar pela música e pelo prazer da dança. A melodia, lenta a princípio, sincopada, ficou cada vez mais agitada e voluptuosa, sensual. Aos poucos, acompanhando a música cada vez mais alta, mais acelerada, mais exigente, a flama ardente que existia em Ludmila expressava-se em giros e volteios, e ela, com as mãos segurando delicadamente a barra da saia, deixava à vista as botinas, até finalizar, na ponta dos pés, com os braços levantados. Aplausos e gritos de admiração surgiram de todos os lados. Após a dança, como se voltasse a ser ela mesma, Ludmila foi sentar-se junto da mãe, tímida e insegura. Ninguém se dera conta de que, em silêncio, um bando de guerreiros cossacos havia se aproximado do vilarejo. Evitando que os cavalos fizessem ruído, calados, entraram na vila e acercaram-se da praça, atraídos pelas fogueiras que podiam ser vistas à distância, pelo som da música e pelo vozerio alegre. Chegaram justamente no momento em que Ludmila foi convidada a dançar. O chefe fez um gesto e todos estacaram, em respeitoso silêncio. Acobertados pelas sombras, visto que na noite escura apenas as estrelas brilhavam no firmamento, eles viam perfeitamente o que se passava na praça, à luz das fogueiras, apesar de ninguém conseguir vê-los. Quando a dança terminou, eles estavam extasiados. O chefe do grupo aproximou-se em seu cavalo, lentamente. Ao chegar mais perto, o animal relinchou, alertando os aldeões. Foi visto por um dos moradores, que se pôs a gritar, gerando pânico nos demais.
Socorro! Alerta! Estamos sendo invadidos. Com um sorriso e um gesto de paz, o líder dirigiu-se ao povo, que já se pusera de pé, alarmado. Calma. Não se assustem. Não desejamos fazer mal a ninguém. Temos fome. Precisamos apenas comer alguma coisa. Apeou lentamente do cavalo, sem fazer gestos bruscos, com tranquilidade. À medida que ele falava, os demais guerreiros se aproximaram, apeando também. Se vê em paz, sejam bem-vindos, disse Alexei Grotienko, pai de Dmitri, o homem mais influente da vila. Sirvam-lhes. Os aldeões se apressaram a oferecer-lhes o que tinham: carne assada, pães, doces, tortas, frutas e quivás, bebida fermentada feita de centeio e lúpulo, usada na Rússia. O grupo, constituído de 2 dezenas de guerreiros, sentou-se pós a comer com voracidade. O silêncio era absoluto. Os moradores olhavam fixamente para os estranhos, sem saber que atitude tomar, paralisados, sem ação. O chefe, percebendo os olhares arregalados sobre eles e o clima de consternação geral, tirou uma perna de ave da boca e, apesar da voz máscula e forte, dirigiu-se aos músicos de forma amistosa: por favor, voltem a tocar. Não tivemos a intenção de estragar a festa. Os músicos trocaram olhares entre si. Diante do pedido, que mais parecia uma ordem, recomeçaram a tocar, temerosos. Para colocá-los mais à vontade, o chefe puxou conversa com um dos presentes. Aos poucos, o ambiente, já mais calmo, voltou a se animar. Após comer e beber, dando-se por satisfeito, o chefe levantou-se, dirigindo-se para onde estava a família de Boris. Inclinou-se perante eles e disse: desejo prestar minhas homenagens à linda donzela que o dançava quando aqui chegamos. Retirando um broche de rubis que prendia seu manto, estendeu a mão a Ludmila, que não sabia o que fazer. Ao ver o chefe dos cossacos, que se levantara e se dirigir à família Boris, os demais pararam de conversar, curiosos para ver o que aconteceria. Pegue-o. É seu. Um humilde agradecimento pelos belos momentos que nos proporcionou com sua dança, insistiu o cossaco. Boris fez um gesto de assentimento, e Ludmila pegou o broche, agradecendo com uma ligeira inclinação de cabeça. Estava tão apavorada que não conseguia falar. Sem cerimônia, o estranho sentou-se na relva, ao lado deles, e indagou: como é seu nome, bela jovem? Ludmila, senhor. Pela primeira vez, ouvindo-lhe a voz, ele se encantou como se tocado em suas fibras mais profundas. Depois, lembrando que ainda não se apresentara, desculpou-se: perdoem-me a indelicadeza. Sou Georgi Vanilevich, mas todos me conhecem por Yuri. Eu e meus homens não comíamos há 2 dias e 2 noites. Não somos violentos. Viemos de uma região próxima de Omsk, onde estávamos combatendo inimigos de nosso povo, apenas respondendo às agressões e defendendo nossas terras. Yuri Vanilevich dirigiu-se a Alexei Grotienko, solicitando: somos gratos pela comida e pela bebida. Contudo, ainda precisamos de mais uma gentileza. Poderíamos pernoitar nas imediações? Viajamos muito, estamos exaustos e, se nos permitirem, em qualquer lugar montaremos nossas tendas e amanhã mesmo iremos embora. O intendente trocou olhar com os homens da vila, que cochicharam entre si. Depois, fizeram um gesto afirmativo com a cabeça. Mesmo sem ter escutado o que os aldeões conversaram, Alexei sabia o que refletiam: se os cossacos estavam bem armados, se eram homens acostumados a guerrear e tinham fama de ferozes, de que modo eles, gente pacífica, poderiam resistir-lhes? Então, dirigiu-se ao chefe: Yuri Vanilevich, tem nossa permissão para pernoitar com seus homens em nosso território. Existe um local, aqui perto, onde poderão montar as tendas. Venha, eu mesmo mostrarei. Os mujicas, respirando aliviados, sentiam-se satisfeitos por resolver, em paz, essa questão tão delicada. Sentaram-se em torno das fogueiras, agora mais fracas, quase se apagando, para trocar ideias, sem ânimo de retornar às isbas. Capítulo 2 – Os cossacos. Naquela noite,
No vilarejo, ninguém conseguiu dormir. Os aldeões permaneceram na praça, calados, sem coragem de falar. De vez em quando, alguém atiçava o fogo, para que não sentissem o frio ainda incômodo apesar da primavera, até que Alexei retornou, um tempo depois, e serenou-os, afirmando que poderiam voltar em paz para suas casas. Tudo estava bem. Os cossacos comprometeram-se a pernoitar e, na manhã seguinte, levantariam acampamento. Todos se mantiveram em silêncio, pensando. Boris fez-se porta-voz dos demais, perguntando que estes não tinham coragem de falar. Alexei Grutienko acreditou em Yuri Vanilevich. Alexei respirou fundo, abriu os braços num gesto de dúvida e impotência. Antes de responder, só nos resta acreditar, Boris. O que mais podemos fazer? Sentou-se entre eles e se manteve pensativo, como os demais, olhando o fogo que crepitava. Todos estavam em choque. Os fatos recentes vinham modificar completamente suas pacatas existências, assim como a segurança que gozavam na aldeia e na região. Ali todos se conheciam, se estimavam, confiavam uns nos outros, vez por outra, se desentendiam ao beber um pouco mais. Porém, no dia seguinte, tudo voltava ao normal. Mas, agora, nada voltaria a ser como antes. A segurança de suas vidas fora quebrada. Sentiam-se fragilizados, invadidos, ameaçados. Tinham dado conta de que hoje fora esse grupo de cossacos, amanhã poderiam ser outros a colocar em risco suas vidas, suas famílias, suas isbas. Alexei Grutienko pensou que, ao retornar para casa, deveria escrever uma carta ao conde Kamerovich, comunicando-lhe o acontecido e, logo cedinho, despachar um portador para São Petersburgo. Dmitri, esperto jovem, sugeriu, não podemos ficar aqui sem tomar providências. Eles podem não ter más intenções para conosco, no entanto, não devemos permanecer inertes. Precisamos nos prevenir. Dmitri tem razão. O que sugere, filho? Disse Alexei. O mínimo que podemos fazer é colocar vigias, meu pai, de modo que, a qualquer movimento suspeito deles, os demais sejam avisados. Alexei concordou, sugerindo, muito bem. Vamos colocar vigias em pontos estratégicos. Todos concordam. Diante da anuência geral, voltou a perguntar, quem se apresenta? Dmitri foi o primeiro a levantar a mão, seguido de Boris, Sergei e Anatoly. Então, se armem com facas, paus, com o que puderem. Estabeleçam uma senha para alertar os demais. Como Dmitri é o mais jovem e ágil do grupo, ele correrá para dar o aviso. Escolham pontos estratégicos, a uma distância que possam ver o acampamento e, ao mesmo tempo, se manter em segurança. De onde, em caso de perigo, possam contar com tempo suficiente para fugir, recomendou Alexei. Dmitri, Boris, Sergei e Anatoly escolheram como senha o pio do mocho, mais fácil de imitar e que não causaria desconfianças entre os cossacos. Depois, despediram-se dos demais e foram para seus postos. Nada mais tendo a fazer ali, os mujicas tomaram o rumo de suas isbas, porém dispostos a permanecer alerta para proteger suas casas e famílias. Masha e Ludmila, apoiadas uma na outra, fizeram o trajeto de volta, preocupadas com Boris, que permaneceria de vigia durante toda a noite. Ao chegarem à isba, procuraram fechar bem as portas e as janelas. Precisavam estar preparadas para o caso de um ataque. Masha pegou um facão e colocou sob o travesseiro, entregando o outro, menor, à filha, que o rejeitou com um gesto de cabeça. Não saberia o que fazer com ele, minha mãe. É preciso, filha. Guarde-o mesmo assim. Poderá ser útil numa emergência. A jovem não acreditava em nenhuma violência por parte de Yuri. O coração lhe dizia que o cossaco nada faria contra os moradores da vila. Não desejando discutir com a mãe, docilmente pegou o facão e colocou debaixo da cama. Deitaram-se sem trocar de roupa. Não conseguiam conversar, imersas nas próprias preocupações. A jovem Ludmila não queria admitir nem para si mesma, porém sentia-se tocada por algo diferente, desde que vira o chefe guerreiro.
Sua voz máscula e forte, ao mesmo tempo branda, calou fundo em seu íntimo. Com a presença dele, todo o seu corpo emanava força, segurança e determinação. Em sua mente, ficara gravada a figura dele em tintas indeléveis, o belo semblante, os olhos escuros encimados por grossas sobrancelhas, a boca grande de lábios finos e bem feitos, a cabeleira até o pescoço, com mechas para trás, como se batidas pelo vento, o pescoço firme, os ombros largos. Ludmila suspirou ao lembrar-se da mão que se estendera para entregar-lhe o broche, mimo que trazia agora apertado contra o peito. A princípio sentira um grande medo na presença dele, mas quando a mão grande e forte tocara a sua, ela experimentou um frêmito de prazer jamais imaginado. Seus olhos se cruzaram num relance, o suficiente para que ela soubesse que nunca mais iria esquecê-lo. Que sentimento seria esse que a tomava de assalto, avassalando-a por inteiro, qual a torrente impetuosa do rio, ou a força do vento que passa nas intempéries, carregando o que encontra pela frente? Ludmila não tinha coragem de confessar nem para si mesma, mas o pensamento segredava-lhe que estava atraída por ele. Ouvira dizer que o amor arrasta, envolve e deixa a criatura entregue, submissa. Seria isso amor? Na escuridão do pequeno quarto, sob a manta de lã, segurava o broche bem apertado. Levou a mão até o rosto, sentindo quente e corado, acariciou as pedras frias de encontro à face e fez com que a peça de ouro escorregasse até seus lábios, depositando um beijo nela. Coroou ainda mais de vergonha. Naquele gesto solitário, teve a sensação de estar beijando o próprio cossaco. Meu Deus! O que está acontecendo comigo? Não me reconheço mais. Estou confusa. Como pode um homem que eu vi uma única vez, que não sei quem é, como é, se é confiável, provocar uma reação tão intensa em mim? No entanto, ardo de desejo de vê-lo novamente e, ao mesmo tempo, sinto certa repulsa por ele, desejando que se afaste. Porém, só o fato de pensar que poderei não vê-lo nunca mais, tira-me a razão. Nossa Senhora de Kazan, socorrei-me. No acampamento cossaco, a situação não era diferente. Os guerreiros, agitados pela presença das jovens aldeãs, queriam conversar, trocar ideias e até invadir a aldeia de Mujicas, para subjugar todos e carregar as jovens, ébrios de desejo. O chefe Yuri, porém, foi taxativo: dê minha palavra. Respeitaremos a hospitalidade dos aldeões. Amanhã tomaremos nosso rumo. Vamos dormir. Um dos companheiros de Yuri Vanilevich questionou-o, após se deitarem lado a lado. Notei que ficou impressionado com a beleza da jovem bailadeira, no que lhe dou razão. Jamais vi outra mais bela. Por que não a leva consigo? Roubá-la não deve ser difícil. Yuri manteve-se em silêncio por alguns instantes, contemplando o manto estrelado, depois disse, em voz quase inaudível: é apenas uma criança. Agora, cale-se. Estou exausto e com sono. Tivemos um dia bastante puxado. O outro silenciou, e Yuri logo percebeu, pelo ressonar, que dormia. Na verdade, ao contrário do que dissera, ele não sentia sono. Desejava ficar só, em silêncio, para poder pensar em tudo o que acontecera naquela noite. Ao cruzar os braços atrás da cabeça, com os olhos postos no céu, o cossaco só conseguia ver o rosto da jovem Ludmila. Até o cansaço desaparecera. Revia o momento em que entraram no vilarejo e, atraídos pela luz das fogueiras, aproximaram-se da praça, justamente no instante em que a jovem caminhava para o centro da roda e começava a dançar. Na tela da memória, ele a via dançando de novo, ao som da música. Depois, encantado, sentiu o desejo de aproximar-se dela. Arrumando um pretexto, lembrou-se do belo broche de ouro e rubis que prendia seu manto. Não teve dúvidas. Retirou e, caminhando até onde ela estava com a família, ofereceu-lhe o mimo, como agradecimento pelo momento de prazer que lhes concedera com sua dança. Tímida, ela sequer conseguiu levantar os olhos e fitá-lo. O pai, diante da situação, com um gesto ordenou-lhe que aceitasse e, então, finalmente, ele pôde ter a satisfação de olhá-la nos olhos,
ouvir sua voz maviosa e sentir seu perfume de lavanda. Respirou fundo. Ah! Como gostaria realmente de levá-la comigo. Com a imaginação desatada, ele já se via em seu cavalo, cavalgando rápido, aproximava-se dela e a arrebatava para si, fugindo com ela em seus braços. E ela, ardente de paixão, entregava-se aos seus beijos e às suas carícias. Sentiu-se inflamar. Ao mesmo tempo, pensava, nunca experimentei nada igual por mulher nenhuma. O que está acontecendo comigo? Sempre me mantive cavaleiro da situação. Amava as mulheres que se me apresentavam, no ardor da paixão, esquecendo-me delas no momento seguinte. Será isso amor? Se for, estou perdido, porque ela não poderá pegar garupa em meu cavalo e ir comigo, ou mesmo interessar-se por mim. E, ao mesmo tempo em que ela me atrai, que me arrebata de paixão, sinto que não posso confiar nela. Algo me diz que poderá trair-me, tripudiar do meu amor. Mas isso é um absurdo. Por que tais pensamentos invadem minha cabeça? Que bobagem! Sempre fui o mais forte e dominei as mulheres, por que estaria agora preocupado com um aldeão que mal conheço? Virou-se no leito improvisado, puxando ainda mais o manto de lã de carneiro, para cobrir a cabeça, protegendo-a contra a friagem da noite. Depois, resmungou para si mesmo, tolice. Não adianta ficar pensando nela. Preciso dormir e esquecer. Amanhã, conforme prometi, iremos embora e nunca mais a verei. Ainda muito cedo, Yuri levantou, espreguiçou-se e chamou o amigo que dormia a seu lado. Acorde, Feldor, e desperte os demais. E preciso partir. Temos um longo trajeto pela frente. O outro se ergueu rapidamente, esfregando os olhos. Logo, a agitação tomou conta do acampamento. Nisso, um dos cossacos aproximou-se do chefe. Temos um problema, Yuri. Sim. O que está acontecendo? Venha comigo. O companheiro levou até uma carroça, que pendia perigosamente de um lado, e mostrou-lhe uma das rodas, quebrada. Yuri deu um murro na carroça, praguejando. O que faremos, chefe? Por aqui deve haver alguém que conserte. Vou falar com Alexei Grotchenko. Ao deixar o acampamento, Yuri tomou o rumo da mansão do conde, à procura de Alexei. A casa ficava do lado oposto, e precisaria atravessar a aldeia. De repente viu, caminhando ao seu encontro, um vulto conhecido. O coração começou a bater apressado, e uma agitação incomum tomou-o de assalto. Era Ludmila, que, carregando uma trouxa de roupas, surgia como se fosse uma aparição. Ao vê-lo, a jovem titubeou, também com o coração aos saltos. Assim, a luz do sol, cujos raios incidiam sobre seus cabelos, iluminando-os, estava ainda mais bela. Veja se não é nossa bela bailadeira. Que prazer encontrá-la logo cedo, pensou em dizer, todavia manteve-se mudo, como se inesperada timidez o dominasse. Ludmila, por sua vez, envergonhada, queria explicar-se, como se o fato de estar ali merecesse uma explicação. Vinha vi-la tão cedo porque precisava levar estas roupas para entregar a Kátia, uma amiga. No entanto, sentia-se travada. As palavras não saíam da boca e só conseguia manter os olhos presos no olhar do cosaco. Quando se aproximaram mais, Yuri murmurou baixinho, pensei que nunca mais fosse vê-la. Eu também. Temia que já tivessem ido embora, balbuciou ela no mesmo tom de voz. O guerreiro sorriu, enquanto uma agradável sensação de calor espalhava-se por todo o seu corpo. Então, ela também ficou impressionada comigo. Tinha vontade de gritar sua alegria, de dizer o que sentia por ela em voz alta, para que todo Ural soubesse disso e sua voz ressoasse no eco das montanhas. Uma das rodas de nossa carroça quebrou, justificou-se ele. Fitaram-se e, pelo brilho dos olhos e o sorriso radiante de ambos, via-se que estavam felizes. Felizes pelo dia de sol, pelo frio que fazia, por terem se encontrado, por estarem juntos, pela descoberta do amor, até pela roda quebrada da carroça. Nesse momento, Yuri viu que Alexei aproximava-se em seu cavalo. Certamente vinha conferir se os guerreiros cossacos já tinham partido. Ao vê-lo, junto de Ludmila, estranhou e disse,
Entre surpreso e incomodado, conforme acertado ontem, Yuri Ivanilevich, vocês deveriam ter deixado a região logo cedo. É verdade, Alexei Grotchenko. Um problema, contudo, nos impediu. Ia justamente procurá-lo para pedir ajuda, quando encontrei a jovem Ludmila. O que aconteceu para precisar novamente da minha ajuda? Retrucou o intendente, contendo a irritação. Infelizmente, uma das rodas da nossa carroça quebrou-se. Há alguém pelas imediações que possa consertá-la? Mais tranquilo, Alexei respondeu, sim, temos um bom homem que pode resolver esse problema. Leve-me até o carroção. Vamos ver o que aconteceu. Inclinaram-se, num cumprimento dirigido a Ludmila, e afastaram-se rumo ao acampamento cosaco. Observando a carroça, Alexei concluiu que, realmente, precisariam buscar alguém que pudesse deixá-lo em condições de rodar. Prontificou-se em mandar-lhe o encarregado desses concertos. Como ele tivera que fazer um serviço numa outra vila, provavelmente só retornaria no dia seguinte. Nesse meio tempo, praticamente todos os habitantes da aldeia estavam preocupados com a demora, visto que os cossacos, não podendo partir, teriam de permanecer na região. Somente Yuri e Ludmila ficaram felizes com a dificuldade, certos de que o céu estava a favor deles. Alexei providenciou víveres para os cossacos. Água não era problema, pois a uns 500 passos, abaixo do acampamento, corria um rio. Após o almoço, Ludmila lavava roupas para sua mãe, num riacho que passava no fundo do terreno da casa. Com o degelo, aproveitavam para lavar roupas, visto que no inverno isso não era possível, pois tudo ficava congelado e eram obrigados a aquecer o gelo para derretê-lo. Agora, a água ainda estava bastante fria, mas agradável. Em dado momento, ela percebeu um movimento, como se alguém se aproximasse. Ergueu-se, olhando em torno, atenta. Teve a impressão de que um vulto se escondera, de repente. Assustada, ela iria gritar, quando alguém, por detrás, tapou sua boca. Não grite. Sou eu, Yuri. Ludmila, apavorada, acalmou-se ao ver que era o cosaco. Ele explicou, em voz suplicante, queria vê-la, Ludmila. Não suportava mais sua ausência. Ao perceber seus olhos mais tranquilos, Yuri retirou a mão que fechava sua boca, e ela pôde respirar melhor, como descobriu nossa casa. Conversado com alguém na vila. Fiz um monte de perguntas e acabei encontrando a Isba de Boris. E aqui estou. Não deveria ter vindo. Se meu pai o encontra, ele não saberá. Não é? Ela baixou a cabeça, tímida. Yuri estava tão próximo que ela podia sentir o calor do corpo dele. Veja como está molhada. Suas mãos são duas pedras de gelo. Disse ele, tomando-as entre as suas para aquecê-las. Somente nesse instante, Ludmila percebeu que se molhara. O cosaco abraçou-a com carinho, tentando transmitir-lhe seu calor. A proximidade dele produzia-lhe uma agradável sensação. De repente, ele ergueu seu rosto e beijou-a nos lábios, palpitantes de amor. Mila. Ela ouviu a voz da mãe que a chamava e despertou daquele devaneio. Vá embora. Não pode ficar aqui. E, soltando-se dos braços dele, correu para casa. Vendo-a ofegante, Masha indagou, surpresa. Está tão afogada. Onde está o cesto de roupas? E que ouvi seu chamado, minha mãe. Saí correndo e esqueci as roupas. Vou buscá-las. Capítulo 3. O rapto. Ludmila correu de volta para a margem do riacho, escondendo com dificuldade a alegria. A cesta que deixara permanecia lá, mas o cosaco desaparecera. Acabou de torcer as peças já lavadas e retornou. Estendeu-as no varal e, pegando o cesto vazio, entrou em casa. A mãe não pôde deixar de notar que a filha se mostrava mais animada, mais satisfeita, mais sorridente. O que aconteceu, minha filha? Nada, minha mãe. Dormi bem e acordei contente. A mulher balançou a cabeça, revirando os olhinhos para o alto, e reclamou, pois eu não dormi nada. A presença ameaçadora desses estranhos, tão próximos da aldeia, deixou-me muito preocupada. E se eles nos atacassem, aproveitando-se da escuridão da noite?
Ah! Que Nossa Senhora de Kazan nos proteja. Ludmila sorriu e respondeu com vivacidade, pois eu tinha certeza de que não iria acontecer nada. Ah, é? E por quê? Pelos belos olhos do cossaco? A senhora também notou? Disse a moça, dando uma risada. Me respeite, Mila. Acho que você ficou impressionada com o belo cossaco. Pensa que não viu o olhar que trocaram. Ele ficou fascinado por você, minha filha, mas tenha cuidado. Nada de bom pode vir de um grupo de guerreiros que anda por aí, metido em problemas. Ainda bem que seu pai não percebeu, senão. Não se preocupe, mãe. Logo eles partirão e nunca mais os veremos, disse, com voz trêmula. Ao segurar, a custo, as lágrimas que ameaçavam cair, deu uma desculpa e saiu da cozinha, onde a mãe amassava os pães. Não queria que ela percebesse o quanto estava interessada em Yuri. Sim, e ele também interessado nela. Deitou-se no leito para, sozinha, dar livre vazão às lembranças. O beijo que ele lhe dera, à beira do riacho, continuava em sua boca. Sentia o calor de sua presença, a barba que roçava sua pele, o cheiro dele, e os lábios que tocaram os seus. Suspirou de felicidade, corando. Aquele tinha sido o primeiro beijo de toda a sua vida. Jamais o esqueceria, mesmo que nunca mais visse o cossaco. A emoção daquele momento ficaria para sempre gravada na mente e no coração. Masha entrou no quarto da filha e estranhou, deitada a esta hora do dia. Perguntou surpresa, aproximando-se e colocando a mão na testa da filha. Está com febre. Deve ter se resfriado, ficando tanto tempo a lavar roupas na água gelada. Não é nada, mãezinha. Estou bem. Apenas me deu vontade de descansar um pouco. Não se preocupe. Tem certeza? Na dúvida, vou fazer-lhe um chá de melissa e um escalda-pés. Aceito o chá, mãe. Quanto ao escalda-pés, não há necessidade. Masha foi à cozinha e voltou, pouco depois, com uma caneca de chá fumegante, que Ludmila tomou com prazer. Como a mãe insistisse para que ela permanecesse deitada, concordou. Tudo o que desejava era ficar quieta e sozinha, para poder pensar em seu amado. Não teve mais notícias do grupo de cossacos. Naquela noite, seu pai voltou da lida e sentaram-se à mesa para a refeição, que contava com uma sopa de legumes, pão fresco e uma caneca de leite de cabra. Enquanto se servia de sopa, pela segunda vez, o pai comentou, irritado, os estranhos ainda não foram embora. Não é possível. Segundo ouvi dizer, uma carroça quebrou. Porém, já deveria ter sido consertada. Desabafou a esposa. Pois não foi o que aconteceu. Oscar, sempre tão ágil nesses concertos, não foi visto na aldeia. Foi atender um chamado em outra vila e não voltou. Assim, a carroça continua quebrada, e eles não podem partir. Ouvindo isso, Ludmila exultou. Baixou a cabeça, aproximando-a mais do prato, para poder rir, sem que os pais notassem. Masha olhou-a severa, ouviu o que seu pai acabou de contar. Mila? Sim, minha mãe. Isso significa que você deve permanecer em casa. Não é seguro andar por aí enquanto esses desconhecidos estiverem nas imediações. Mas mãezinha, amanhã cedo eu queria ir à casa de minha amiga Sônia. Só se for acompanhada por mim ou por seu pai. Está bem, mãe. Estou com sono e vou dormir. Boa noite. Boa noite, filha. Ludmila dirigiu-se ao seu quarto e jogou-se no leito. Queria apenas ficar a sós para poder pensar em seu amado, Yuri Vanilevich. Por precisar de ar, abriu a pequena janela e ficou a contemplar a noite. Não havia uma nuvem e o firmamento parecia pontilhado de estrelas. Deitada em seu leito, próximo à janela, ela gostava de contemplar o céu. Com o olhar perdido na imensidão, a jovem refletia sobre quantos lugares diferentes existiriam no mundo. Ouvira falar de outras terras, de cidades grandes e movimentadas, onde a vida era completamente diferente, de lugares lindos, em que as pessoas se vestiam luxuosamente e passeavam em carruagens, belas e felizes. Fazia uma ideia, pelas vezes em que o Barine Conde Kamerovitch visitava seus domínios e trazia a família e alguns convidados.
Nessas ocasiões, dava muitas festas, e em toda a aldeia podia-se ouvir música, e todos se vestiam luxuosamente. Certa vez, quando trouxera muita gente, e o movimento era grande, fora chamada para ajudar a servir e pôde encantar-se com os trajes, as joias e os perfumes que as damas usavam. Comparara tudo com sua vida tão monótona, tão pacata, em que nada acontecia. As mesmas paisagens, tendo por fundo os Urais, o mesmo frio cortante, o mesmo trabalho nas dessetines, onde cultivavam o trigo, a aveia, o centeio e a cevada. De repente, o grupo de cossacos chegara para alterar a morna existência dos mujiques daquela vila, acrescentando mais vida e animação. Por longo tempo, ela ficou ali, lembrando-se do cossaco e do beijo que ele lhe dera, ainda sentindo os lábios dele nos seus, assim como seu calor, sua presença. De súbito, Ludmila notou um ruído quase inaudível lá fora. Levantou-se e espiou pela janelinha. A noite escura não lhe permitiu ver coisa alguma. Deve ser um animalzinho, pensou. Nisso, ouviu novo ruído e apurou a visão. Queria gritar, chamar o pai, mas não teve tempo. Uma voz sussurrou bem próxima: não se assuste, Ludmila. Sou eu, Yuri. Como se atreve? Se meu pai o encontrar aqui, vai matá-lo. Não se preocupe. Seu pai está dormindo há bom tempo. Daqui de fora, dá para ouvir seus roncos. Realmente. A moça estava tão acostumada ao ronco do pai que nem se dera conta. O que deseja? Conversar. Não posso. O que impede? Venha para fora e conversaremos. Ludmila tremia da cabeça aos pés e sentia o coração descompassado dentro do peito, batendo forte. Tinha consciência de que não deveria atender aos seus apelos. Todavia, tudo nela ansiava por estar com ele. Entre a razão e o coração, venceu o último. Está bem. Mas só por alguns minutos. Sem fazer ruído, fechou a janela, calçou os lapetis, calçado usado pelos mujicas, e, colocando um grande chale sobre a cabeça, para se proteger do frio, deixou o quarto. Na ponta dos pés, caminhou até a cozinha. Abriu a porta e, imediatamente, dois abraços agarraram-na com paixão. Não, Yuri. Não me rejeite, Mila. Jamais amei mulher alguma como amo você. Abraçou-a com loucura, beijou-a nos lábios carnudos. Ludmila sentiu-se também dominar pela paixão e entregou-se a seus beijos. Quando ele se tornou um pouco mais afoito, ela assustou-se e, desprendendo-se dos braços dele, correu para a esba. Não fuja, Ludmila. Fique comigo. Murmurava ele. A jovem, porém, já fechara a porta, apavorada. Deitou-se a tremer, sentindo ainda em seu rosto, em seu pescoço e em sua boca, os beijos do cossaco. Toda sua pele ardia e seu corpo queimava de paixão por ele. Naquela noite, Ludmila não conseguiu dormir. O alvorecer de um novo dia encontrou-a insone, cansada e pálida. Masha notou a mudança que se operara na filha e comentou: Mila, desde ontem você não está bem. Vou fazer um escaldapés. Resfriou-se, com certeza. Fez um chá com algumas ervas curativas que tinha em casa, para essas ocasiões, e, adoçando com o mel, entregou à filha. Beba, filha. Vai fazer-lhe bem. Docilmente a jovem tomou o chá e voltou para a cama. Naquele dia ela não iria trabalhar com o pai, como de costume. Mais tarde, ela quis sair de casa para visitar a amiga, mas a mãe não permitiu. E assim, não teve oportunidade de rever o cossaco. Nervosa e, em lágrimas, ela passou o resto do dia ali. O que está acontecendo com você, filha? Perguntou a mãe, preocupada. Nada, mãe. Estou nervosa, apenas. Não poder sair, ser obrigada a ficar em casa, trancada, irrita-me. Você não está trancada, minha filha. Está doente, e, quando se está doente, é preciso guardar repouso. Não se deve sair, para sarar o mais rápido possível. A jovem estava desesperada. Sentia um medo terrível de pensar que já poderiam ter consertado a carroça, e assim, Yuri já teria ido embora com seus homens. De tardezinha, Boris chegou da lida. Na hora da refeição,
Costumavam conversar, e o pai relatava as ocorrências do dia. Era a oportunidade que Ludmila aguardava para saber notícias. Ela, porém, não se atrevia a perguntar, para não demonstrar interesse. A mãe veio em seu socorro, curiosa. Boris, os